Com Miguel Prata Roque e Cecília Meirelles. Cecília, comece por si e, inevitavelmente, pela Venezuela. O que é que se está a passar? Pode a comunidade internacional, estávamos ali a falar de como é que tem gerido isto a comunidade internacional, nada disto é o clássico de o fim de um regime, o início de um regime democrático. Bom, boa tarde, antes de mais, e um bom ano. Não é o clássico, eu acho que é o clássico, eu acho que o mundo já viu isto muitas vezes. Eu começava pela parte boa, caiu um ditador. E isso é inegavelmente bom e acho que há razões para pensar que a vida da maioria dos venezuelanos e das pessoas que vivem na Venezuela ficará melhor. Há razões para pensar, não há certezas. Esta é a parte boa. O que é que acho que o governo português elegeu bem a prioridade? A prioridade é a salvaguarda dos portugueses que vivem naquele território e são muitos. E esse é o nosso interesse essencial. E dos que vivem cá. Acho que essa deve ser a prioridade absoluta e, portanto, acho que o governo esteve bem desse ponto de vista. O que é que aqui me parece mais inquietante? É que eu estive a ver em direto aquilo que disse Donald Trump. Aquilo que ele disse, para além de ter falado numa transição, e que eu espero que venha a haver, mas acho que ficou claro para toda a gente que não há propriamente um plano organizado de transição democrática. Não é isso que está em cima da mesa. Espera-se que seja isso que venha a acontecer, mas pode acontecer ou não. Eu acho que ele foi bastante transparente quanto à motivação dele. A motivação dele foi entender que aquele é o espaço de intervenção dos Estados Unidos, que aquele país estava a contrariar os interesses vitais dos Estados Unidos, designadamente os interesses petrolíferos e de companhias dos Estados Unidos, e, portanto, ele decidiu intervir no país. E daí só os americanos fiquem descansados, que isto não vai custar dinheiro, quem pagará são as petrolíferas. Porquê? Porque vão passar a ter o direito de explorar o petróleo da Venezuela. Eu acho que isto foi absolutamente evidente. E, portanto, foi aquilo que ele disse, não é sequer uma interpretação, é aquilo que ele disse. E, portanto, a pergunta com que eu fiquei é assim, desta vez foi um ditador, é muito difícil que os venezuelanos fiquem pior do que estão. Não é impossível, mas é extraordinariamente difícil. Portanto, ainda bem, ficarão melhor. Mas isso, o país que se interpõe no que os Estados Unidos entendem que é o seu interesse e o seu espaço vital não for um ditador, o que é que acontecerá nesse dia? Eu acho que essa pergunta não pode deixar de inquietar. Porque eu acho que não ficamos com a certeza de que eles não intervirão, pelo contrário. Aliás, hoje a primeira-ministra dinamarquesa disse não, eu estou a levar muito a sério a entrada mas de Donald Trump. É mesmo para levar a sério. Na Groenlândia. É mesmo para levar a sério. O que é que está a fazer ela e a Europa, portanto, veremos. Quem acha que o que está aqui em causa é só uma mudança de regime na Venezuela, eu acho que foi absolutamente cristalino das palavras de Donald Trump que o que está aqui em causa não é, sobretudo, uma mudança de regime na Venezuela. Sendo que essa mudança de regime uma não demonstração de poder de um país. Miguel, o que é que aconteceu no domingo na Venezuela? Bom, então é assim, eu acho que o regozijo com o fim de uma ditadura não é de esquerda nem de direita, e aliás eu devo dizer que a esquerda democrática é oposicionista do regime chavista e do regime ditatorial de Nicolás Maduro. Por exemplo, a Ação Democrática, que é um partido social-democrata que integra a Internacional Socialista, fez parte da grande coligação da oposição que se tem sempre vindo a candidatar contra Nicolás Maduro. E, aliás, eu devo dizer, este regime déspota, autoritário, ditatorial, começou quando Chávez quis alterar a Constituição venezuelana. Quis alterar a Constituição venezuelana para acabar com uma limitação ao mandato presidencial. Nós daqui a bocado vamos discutir as eleições presidenciais. Em Portugal, por exemplo, ninguém se pode recandidatar a um terceiro mandato consecutivo. Hugo Chávez, em 2007, pretendeu alterar a Constituição e tentou alterar essa Constituição através de um plebiscito constitucional. O povo venezuelano votou contra essa alteração, mas depois, em 2009, conseguiu concretizá-la. E o governo português, eu devo dizer, governos portugueses de esquerda e de direita rejeitaram a legitimidade deste governo de Nicolás Maduro. Porque, por exemplo, enquanto era Ministro dos Negócios Estrangeiros Augusto Santos Silva e era Primeiro-Ministro António Costa, o Estado português, como a maior parte dos países da União Europeia, rejeitaram legitimidade ao governo de Nicolás Maduro. A questão aqui eu acho que é esta. Nós temos aqui 3 episódios muito parecidos. Já não vou falar do caso Noriega de 1989, que podemos também referir por ser muito simétrico a este, mas temos vários casos também com presidentes norte-americanos de esquerda e de direita. Tivemos a deposição de Saddam Hussein em 2006,
que houve condenação à morte depois de um julgamento por um tribunal militar ad hoc iraquiano, ou seja, os Estados Unidos invadiram o Iraque, aliás, na altura, numa cimeira das Lajes, que se torna cada vez mais interessante, porque se os Estados Unidos têm pretensões relativamente à Groenlândia, nada nos diz que não possam vir a ter pretensões também relativamente à parte do território português, designadamente relativamente à base aérea. É porque quando nós abrimos a caixa de Pandora, ou seja, quando tudo achamos... é possível. Exato, quando nós tornamos o mundo das relações diplomáticas internacionais num jogo de risco. Eu não sei se vocês estão habituadas a jogar jogos de tabuleiro e se quem me ouve em casa conhece o jogo do risco. O jogo do risco também tem uma característica. Há uma fase do jogo em que há uma potência que está a ganhar. Mas quando essa potência está a ganhar e começa a ser muito fanfarrona, em regra as outras potências menores associam-se entre si para atacar à vez essa potência. E este jogo tem backfire, ou seja, Donald Trump tem que perceber que jogando neste tipo de tabuleiro, pense, por exemplo, nos interesses portugueses e espanhóis. A Espanha tem interesse na Venezuela, porque, por exemplo, a Repsol é das poucas petrolíferas europeias e estrangeiras que ainda atuam em território venezuelano. A Espanha tem muito interesse no continente da América do Sul, designadamente na Colômbia. A Cília está aqui, enquanto militante de um partido que foi presidido por Paulo Portas. Paulo Portas, enquanto Ministro dos Negócios Estrangeiros português, fez um grande esforço para que empresas, por exemplo, de distribuição alimentar portuguesas entrassem no mercado colombiano. O que quer dizer que nós, Portugal, também temos interesses nessa esfera, já para não falar na nossa relação com o Brasil. Agora, há aqui três opções, porque o Ministro dos Negócios Estrangeiros português dizia assim: o que é que vocês queriam? Queriam deixar Maduro a governar? O que eu queria, sinceramente, é que houvesse uma transição para a democracia na Venezuela, que todos os partidos de esquerda e direita pudessem concorrer e que Nicolás Maduro fosse julgado na Venezuela pelos crimes contra a humanidade que cometeu, porque torturou, prendeu adversários políticos, fez desaparecer pessoas e impediu as famílias de velar os corpos desses mesmos mortos. E, portanto, eu acho que devia haver, de facto, uma responsabilização de Nicolás Maduro, mas não é esta fantochada de o acusar de ser detentor de metralhadoras e de granadas de mão. Porque ele era líder das Forças Armadas venezuelanas, quer Donald Trump quisesse ou não. E, portanto, era normal que tivesse acesso Cecília, a essas armas. Voltando ao jogo do risco, essa união dos outros povos contra uma outra potência, acha que isso vai acontecer? Acha que se está a desenhar? Perante as reações, eu acho que a Europa faz o quê? Há duas reações face ao medo. Donald Trump tem ameaçado países soberanos várias vezes. Por exemplo, vamos falar das Honduras. O antigo presidente de centro-direita das Honduras foi condenado por um tribunal norte-americano a 45 anos de prisão por tráfico de estupefacientes. Foi amnistiado e perdoado por Donald Trump no ano passado. E Donald Trump ameaçou os honduranhos que, se não elegessem um presidente de direita próximo à sua visão do mundo, que perseguiria as Honduras e que deixaria de investir nas Honduras. Isto não é aceitável. Não é aceitável que ele ameace, por exemplo, uma democracia como a democracia mexicana, porque tem uma presidente de esquerda. Não é aceitável que tenha passado anos a fechar os olhos ao tráfico de cocaína colombiano, quando havia governos de direita, e agora que há um governo de esquerda passe a ameaçar a Colômbia. Isto não é aceitável. Deixe-me só aqui fazer uma pausa antes de passar à Cecília, porque nós estamos a ver imagens em Caracas, isto a propósito do Estatuto Igual, onde discursa o filho de Nicolás Maduro filho, a dizer que Nicolás Maduro tem que voltar ou será a guerra. Cecília, portanto, contra tudo isto, há uma pressão internacional que se veja? Eu acho que nem Trump quer saber. Vamos lá ver, eu acho que esta parte também foi respondida. Ele disse muito claramente, achamos que chega uma primeira vaga, mas se for preciso uma segunda, haverá uma segunda. Mas se a nova Presidente não for simpática, não é? Exatamente, e disse que ela tinha sido até bastante cordial, se bem me lembro, creio que a expressão foi essa. Vamos lá ver, nós temos de ter esta discussão de dois pontos de vista. Um é discutir se isto é aceitável ou não. Eu acho que não é desta maneira que o mundo deve funcionar. A segunda discussão, que me parece a mim mais interessante, é saber o que é que vamos fazer em relação a isto. Porque o mundo sempre... as regras de direito internacional existiam, mas existiam não apenas como um conjunto de princípios, mas também porque se conhecia o equilíbrio de poderes entre as potências, tinha sido testado em 2 guerras mundiais, sabia-se qual era o equilíbrio de poder entre elas e sabia-se quais eram as regras
grosso modo, que elas aceitavam. Nós estamos a entrar num mundo em que, basicamente, o que se está a dizer afinal, não são bem estas as regras que nós aceitamos, e acho que os Estados Unidos estão a dizer que talvez o equilíbrio de poderes não seja exatamente este. Entramos no próximo tema presidenciais, portanto, tudo isto desenha um desafio imenso para o próximo presidente. Estes são assuntos do presidente. A campanha está aí na rua, a Venezuela está em debate, naturalmente. O que é que esperamos para as próximas semanas? Bom, eu acho que a campanha não se alterou particularmente só pelo simples facto de ter começado. Eu acho que continuaremos mais ou menos nas mesmas discussões, que são sobretudo discussões à volta do governo e governamentais, de matérias que são mais competência do governo propriamente do que o Presidente da República. Acho interessante perceber, porque é muito engraçado, na Europa criou-se uma tendência para os governos acharem inaceitáveis uma série de coisas e depois pergunta-se, mas então o que é que vão fazer em relação a isso? Basicamente nada. E aqui foi um bocadinho a mesma coisa que se viu nestas campanhas presidenciais, quer dizer, nós achamos o que está a passar-se na Ucrânia que é completamente inaceitável, mas estava disponível para mandar tropas portuguesas para a Ucrânia, isso todos? Não, isso não. É com isso que Trump está a jogar. Ele está a dizer assim, vocês acham todos muitas coisas, mas eu estou disponível para fazer e os senhores não estão disponíveis para fazer rigorosamente nada, até vão obedecer. Marco Rubio disse exatamente isso. E eu acho que é isso que a Europa tem que demonstrar, é onde é que nós vamos traçar a linha, porque é evidente que seria absurdo nós agora irmos meter e fazer alguma coisa em relação à Venezuela, mas é evidente que é evidente que ele um dia vai se lembrar, e se fosse na Europa, nós fazíamos ou nós ficávamos quietos? Eu acho que essa é a grande pergunta a que a Europa vai, a que cada Estado, porque a Europa é um conjunto de Estados. Não é possível ter uma discussão séria sobre isto, por exemplo, sem o Reino Unido, que até já saiu da União Europeia, porque tem poder nuclear e é evidente uma grande potência deste ponto de vista. Mas a Europa ou começa a falar disto e começa a falar disto a sério. Falar disto a sério quer dizer o quê? Quer dizer que nós não vamos poder continuar a dizer não, nós precisamos todos de investir em defesa, mas ninguém vai fazer nenhum sacrifício para isso. Vai continuar tudo exatamente como está e nós vamos nos endividar sem isso contar sequer para a dívida. Esse mundo, receio bem que não exista. E essa discussão pode entrar na cabeça dos portugueses nesta campanha? Acho difícil que entre na cabeça dos portugueses, porque acho que, infelizmente, aquilo que a história nos mostra é que estas coisas só entram na cabeça no dia em que há consequências. É aquilo que a história nos tem mostrado. É quando nós sentimos as consequências na pele. O que se está a passar na Venezuela é demasiado longínquo para nós sentirmos, sendo que a vida da maior parte das pessoas na Venezuela, a tendência é para que fique melhor, pelo simples facto de que pior do que estão só mesmo com uma guerra civil, porque é difícil imaginar uma ditadura pior. Portanto, receio bem que nós só acordemos quando as coisas tiverem consequências mais graves do que teriam hoje. Miguel, tom da campanha até às presidenciais. Ainda vamos ter aqui outros encontros, mas... Eu estou sempre a tentar fintá-la, Teresa, e vou fazê-lo desta forma. Eu acho que o que os candidatos a presidente se têm de esforçar é por defender o princípio da separação de poderes. Porque um dos problemas que surgiu neste caso venezuelano, é que Trump foi a um país estrangeiro capturar um chefe de Estado estrangeiro sem respeito pelos mecanismos, por exemplo, de intercâmbio penal internacional. Porque há mecanismos, ele podia ter emitido um mandato de detenção internacional, podia ter-se dirigido às autoridades judiciárias venezuelanas e tentado executar esse mandato internacional. Aliás, já houve casos desses, por exemplo, o caso hondurenho, em que o presidente das Honduras é julgado porque houve uma mudança de poder e a nova presidente das Honduras decidiu cumprir esse mandato de detenção internacional e entregar o ex-chefe de Estado para julgamento. Muito, não é? Certo, mas foi julgado, foi condenado e cumpriu parcialmente essa mesma pena. Bom, a questão aqui é esta, nós temos muitos candidatos presidenciais que estão a confundir as suas funções. Eu não quero ser um Aguiar Branco 2 fazendo críticas aos candidatos presidenciais, mas os candidatos têm que ser sérios. Têm que explicar que poderes é que têm. Têm que explicar que um Presidente da República não julga adversários de adversários políticos, que cabe aos tribunais julgar, que cabe ao Governo governar, que não cabe ao Presidente legislar, que cabe ao Parlamento fazer essas mesmas decisões legislativas. E eu acho que é normal que em campanha eleitoral os Presidentes prometam mais do que aquilo que podem cumprir. Mas Donald Trump também prometeu ser um Presidente da paz.
também prometeu que a economia norte-americana ia crescer e desenvolver-se, e é por isso que tem taxas de popularidade baixíssimas neste momento, corre o risco de em novembro perder a eleição a midterm para o Congresso e perder a maioria no Congresso. E no caso português, eu gostava de ver os candidatos a falar mais sobre como é que podem agregar o país e não tanto quanto como é que podem segmentar o país. Eu acho que o início da campanha eleitoral teve aqui um efeito que é algum regresso à normalidade, no sentido de que os partidos políticos estão manifestamente envolvidos na campanha eleitoral. No domingo, o presidente do PSD e primeiro-ministro, claro que foi lá na qualidade de cidadão e de presidente do PSD, entrou na campanha presidencial. O secretário-geral do Partido Socialista envolveu-se na campanha de António José Seguro e é evidente neste momento que a máquina do Partido Socialista está no terreno a fazer campanha para António José Seguro. André Ventura tem, obviamente, o seu partido atrás de si, Coutinho Figueiredo tem também o seu partido atrás de si, mas isso é um regresso à normalidade na campanha. É uma campanha, no entanto, que se vai decidir no photo finish, porque manifestamente, por poucas dezenas de milhares de votos, ela será decidida. Acho que temos só aqui um minuto e, Cília, queria que me dissesse se acha que nesta reta final ainda vai existir aquela questão do voto útil, de quem... Não, eu acho que a tendência para existir a questão do voto útil é que quanto mais se aproxima ao dia, maior vai ser. Acho que foi logo o tiro de partida, foi evidentemente, mas era um tiro mais... Acho que era um tiro mais ou menos óbvio, que é apelar ao voto útil e ao voto útil da geometria variável. Pronto, isso acho que é evidente. Acho que há uma coisa que esta campanha veio mais uma vez confirmar uma coisa que se está a tornar usual em Portugal. Isto, a gente já não sabe muito bem se está numa campanha eleitoral, se está numa espécie de secção do diabo, porque o clima de suspeição se generaliza. Sim, voltou outra vez. E, portanto, o único efeito real que isto tem é que cada vez mais a política não vai ser um sítio frequentável. Eu não sei se há essa noção, mas é aquilo que me parece. Muito obrigada aos dois. Até para a semana.